Olá, meus amigos, meus irmãos, irmãs em Cristo Jesus, nosso Senhor. Outra vez estou aqui, feliz, muito alegre por estar aqui, por poder estar nessa ocasião, lhes falando do amor e da grandeza de Deus, ok? Meus amigos, no vídeo passado eu prometi que falaria neste vídeo da pessoa do pastor, ok? Então nós estamos aqui nessa ocasião para justamente falarmos desse pastor maravilhoso que deu a vida por nós para que pudéssemos então ter a vida eterna. Ok, meus amigos? Eu quero rogar uma bênção a todos vocês que me ouvem. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Porque esta é a paz que nós precisamos. Que a paz do mundo não tem muita valia. O próprio Jesus disse, quando esteve aqui na terra, para os seus discípulos, né? Ele disse, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo dá. Por quê? Porque a paz do mundo, ela é passageira e insignificante. Nós precisamos realmente da paz de Jesus Cristo. E nós vamos outra vez falar. O texto de hoje está no livro de São João, outra vez. Agora no capítulo 10. Corra lá, pegue sua Bíblia. Vamos estudar juntos aqui uma parte do capítulo 10. Que o seu contexto fala de Jesus, o bom pastor. Foi isso que eu prometi. Jesus, o bom pastor. Antes eu queria fazer um pequeno comentário também sobre esse discípulo maravilhoso. Ó, que discípulo! Nós precisamos imitar esse maravilhoso apóstolo. Falando um pouco sobre ele, diz que o livro de João realmente é um livro excelente, muito excelente. E ele é o quarto evangelho do Novo Testamento. Se é o quarto, tem o primeiro, o segundo e o terceiro, lógico, né? O primeiro é Mateus, o segundo é Marcos, o terceiro é Lucas e o quarto é este livro maravilhoso de São João. Ele é excelente. Ele é chamado de o Evangelho de João, o discípulo amado. O nome João tem um significado muito excelente e muito significativo. Ele significa o Senhor é gracioso. Oh, glória! O Senhor é gracioso. Que coisa maravilhosa, né? A Bíblia diz que João era um discípulo a quem Jesus amava. Assim como ele ama a mim e ama você, a ponto de dar a sua vida por nós. João, ele se distinguia, ou ele se distingue dos restantes dos 12 apóstolos. Por quê? Porque era um homem que estava sempre ao lado de Jesus. Apesar de todos estarem juntos ali, João era o que se destacava ao lado sempre ao lado de Jesus. Todos, quando Jesus se apresentava ao público, todos podiam ver Jesus e ao lado de Jesus, quem? João. Alguns comentaristas dizem que João, ele era
uma pessoa que, além de ser amado por Jesus, amava muito a Cristo e as suas palavras. E eles dizem que ao Jesus chegar em determinado local, seja lá onde fosse, João estava ali do lado de Jesus. E ao Jesus assentar-se, João logo se assentava do ladinho de Jesus. E colocava em seguida a sua cabeça sobre o colo de Jesus. Oh, maravilhoso! Que bênção, que maravilha! João tinha o colo de Jesus como um dos melhores travesseiros para descansar e ouvir o que Jesus tinha para dizer. Ok? João estava sempre do ladinho do Senhor Jesus Cristo. Lembram? Vocês lembram de Maria, a história de Maria e Marta? Quando Jesus esteve visitando o lar deles, ok? Que Marta estava naquela agonia, na cozinha, preparando as coisas, fazendo limpeza, queria agradar com Jesus com alimentação, com outras coisas, e Maria se dedicou ao estar ali nos pés do Salvador Jesus Cristo, ouvindo a sua palavra. Jesus então se dirigiu a Marta e disse: Marta, Marta, tu te preocupas com muitas coisas e uma só delas é necessária. Maria, porém, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Oh, maravilha! Que bênção! Nós precisamos imitar os personagens dessa história, ok, meus amigos? Pois é muito satisfatório essa história aí. Entre João e Jesus havia uma amizade muito grande que precisa haver em mim, comigo, com Jesus, com você e Jesus também. Uma amizade muito íntima. Assim como foi com Jesus, que só Jesus poderia revelar o Pai, também era com João. João, ele andava tão próximo de Jesus que só ele pôde revelar as suas verdades com mais clareza e poder. João, então, era o único que podia apresentar as verdades de seu mestre. E diz então que à medida que João contemplava Jesus, ele sentia, melhor dizendo, um supremo anelo de se tornar semelhante a ele. Glória a Deus. Isso que eu preciso, você e todos nós precisamos. Ser mais semelhante a Jesus. Ok? Meus amigos e minhas amigas. Há uma musiquinha que diz mais ou menos assim: mais semelhante a Jesus é o que mais eu desejo na vida. Mais semelhante a Jesus, etc. Mais semelhante a Jesus é que nós precisamos a cada dia ser mais e mais semelhante a Jesus. Era aquilo que João se destacava, porque cada dia ele queria ser mais semelhante a Jesus. Mais semelhante a Jesus é tudo o que eu desejo na vida. Deve ser tudo o que você também deseja na vida. Pegue sua Bíblia e abra aí em São João, no capítulo 10, como eu citei, e nós vamos começar aqui no verso 9. Olha só que interessante o que diz a palavra de Deus. A Bíblia diz assim: eu sou a porta. Jesus se referindo no versículo 9. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. Oh, que bênção maravilhosa.
Eu sou a porta. Jesus se denominou. Eu sou a porta. Em outras palavras, ele queria dizer que ele é a única segurança, né, para todos nós que somos considerados ovelhas do seu pasto. Ovelhas do seu pasto. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. E achará pastagem. Achará alimento. Que maravilha. Nós vamos ver o versículo 7 também, que é muito interessante. Que diz assim: Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Oh, beleza. Naquele tempo lá em Israel, os cristãos faziam o aprisco das ovelhas no campo, ou então mesmo na porta das suas próprias casas. Fazia um muro de mais ou menos 1,5 metro de altura, de pedra, e nesse aprisco não precisava porta, eles não colocavam porta, porque quem era a porta? Era o pastor. O pastor ficava na porta, vigiando e cuidando das ovelhas. Por isso, então, Jesus disse: eu sou a porta. Para mim, o sentinela abre. E eu entro e chamo minhas ovelhas todas pelo seu nome. Ok? É maravilhoso isso. O pastor era a própria porta do redil das ovelhas. O versículo 11 do capítulo 10 de João diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Glória a Deus. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele já deu a vida pelas suas ovelhas. Nós vemos no vídeo passado como foi que ele deu a sua vida pelas ovelhas, que ele ama verdadeiramente. Se Jesus disse que ele é o bom pastor, é porque existem outros pastores que não são bons. Se existe a verdade, é porque existe o erro. Não existiria a verdade sem erro. Tudo era normal. Não existia erro se não fosse existir a verdade. Então, se existe o bom pastor, existia outros que não era bom pastor, que Jesus até denominou aqui de ladrões e salteadores. Cuidado com esse tipo. Seu pastor é um bom pastor? Ele cuida bem do rebanho? Ele tem misericórdia? Ele é capaz de dar a vida pelas suas ovelhas? E agora o versículo 14 é mais interessante ainda. Jesus se denomina o bom pastor mesmo, e ele diz, o versículo 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Poxa! A verdadeira ovelha do Senhor conhece o seu pastor, porque o seu pastor conhece elas todas. Ok? O versículo 18 diz, ninguém as tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandamento eu recebi de meu Pai. E aí o versículo 16, ele fala algo também muito interessante. Acompanhe comigo. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Oh, glória! Eu anseio por esse dia, meus amados irmãos e amigos. Chega de tanto pastor, chega de tanta ovelha. Há uma confusão de pastores e mais pastores, todo mundo querendo ser o verdadeiro, todo mundo querendo ser o melhor. E as ovelhas ficam aí dispersas, sem saber o que fazer. Mas Jesus disse que em breve haverá só um pastor e só um rebanho. Glória a Deus. Eu anseio por esse dia. O bom pastor se manifestará e ele estará conosco para todo sempre. O versículo 1 diz, em verdade vos digo,
o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Tem que andar pela porta. Tem que entrar pela porta. E aquele que entra pela porta, versículo 2, esse é o pastor das ovelhas. Opa! Ele chama pelo seu nome e ela os conhece. E ouve a sua voz. O versículo 3. Para este o porteiro abre, como eu já comentei. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome e as próprias ovelhas as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Oh, maravilha! Você conhece a voz do seu pastor? Quando ele fala com você, você conhece, você obedece, você sabe que é ele que está querendo falar com você e que quer lhe advertir, que quer lhe colocar no melhor caminho. Esse é o bom pastor, que cuida bem das ovelhas. As ovelhas verdadeiras de Cristo ouvem a voz de Cristo, ouvem a voz de Deus através da sua palavra e segue o que aqui está escrito, porque elas são ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Oh, glória a Deus! O que ouve a palavra de Deus, segue. O que ouve as palavras do bom pastor, acompanha, segue, conhece a voz e faz aquilo que ele manda. Meus amigos, que maravilha! Eu quero me despedir aqui. Queria falar mais, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu prefiro encerrar por aqui e dizer para vocês que nós estaremos logo, logo, trazendo outro vídeo, continuando essa história do pastor, porque eu admiro e amo essa história do bom pastor. E nós vamos falar a história do pastor de Israel no Salmo 23. Aguarde, nós estaremos falando do pastor que deu tudo pelas suas ovelhas. Que Deus lhe acompanhe, lhe abençoe e que você tenha um restante de dia aí maravilhoso, protegido por Jesus Cristo. É minha oração nesta hora, em nome de Jesus.